Minha gente, no Falando Livre de hoje, eu gostaria de mostrar o relato de uma ex-esposa de um bolsonarista. Ela viu a transformação acontecer. É claro que é um relato pessoal e envolve uma descrição de algo que aconteceu com alguém que estava no convívio dela, mas mesmo sendo algo pessoal, me parece interessante da gente escutar, conversar entre nós e tentar compreender também. Infelizmente, esse relato apareceu para mim no meu feed a partir de uma página que é a Vazabozo, que faz republicações de vídeos de pessoas falando ali sobre bolsonarismo, política, essas relações cotidianas. Então eu não tenho o nome dela, se você souber o nome dela, fica à vontade para deixar nos comentários, mas eu gostaria de mostrar esse relato. Meu marido não era bolsonarista. Eu vivi o início dos disparos. É uma experiência pessoal minha, tá, gente? Eu não tô me baseando em dados nem nada. Mas assim, quando eu saí da relação, a coisa tava tão assim que eu falei, se eu não sair daqui agora, daqui a pouco vai ser disparo Red Pill. Quando ela fala disparo, ela está dizendo os disparos de WhatsApp das informações falsas, fake news, teorias da conspiração em grupos bolsonaristas. Vai ser de mim? Tem duas criancinhas pra criar. A coisa tava caminhando a passos largos. O que essas pessoas recebem pelo celular não é normal. Essas pessoas, elas não vivem nessa realidade que a gente está agora. Essas pessoas, elas vivem numa realidade onde... Lembra do primeiro sinal, que foi a criação de uma moeda única internacional? Tinha alguma coisa a ver com oferecimento a um ano de não sei da onde. Vi aquilo e falei, mas você não acredita nisso, né? A pessoa ficou assim... E aquilo foi caminhando. Quando entrou na conspiração, e as conspirações, elas são muito fascinantes, porque a falácia da lógica, né, tudo aquilo ali começava a parecer fazer sentido na cabeça daquela pessoa. É muito difícil você discutir com um bolsonarista. Eu vou dar um pause aqui para dizer o seguinte, ela disse que a teoria da conspiração é muito fascinante e, de fato, a teoria da conspiração é fascinante. As teorias da conspiração pegam pela mão uma pessoa que muitas vezes está distante do conhecimento legitimado, está distante das instituições que promovem e produzem o conhecimento e faz dessa pessoa a detentora de um conhecimento oculto que propositalmente as instituições que a rejeitaram não querem que ninguém mais saiba. A teoria da conspiração transforma uma pessoa que sempre se viu excluída do conhecimento em alguém que é detentor de uma verdade última. Mas além disso, a teoria da conspiração também faz com que haja um sentido específico na vida, que é politicamente potente. Ela faz com que você acredite num passado específico, num processo histórico específico, uma maneira como as coisas são muito específicas, te aponta problemas e ainda te diz quais são as soluções. E ainda por cima te coloca no centro dessas soluções. Ou seja, a conspiração tem o poder de transformar um sujeito apolítico ou apolitizado em um sujeito protagonista da esfera política. E aí, quando eu falo apolítico, eu não quero dizer de uma pessoa que não faz parte da esfera política. Todo mundo acaba fazendo parte. Mas de alguém que não se reconhece como uma pessoa relevante e que, portanto, pode ser que tenha as suas práticas cotidianas muito delimitadas à sua vida privada, não necessariamente a partir de práticas que são reconhecidas institucionalmente como políticas. Tipo participar de um coletivo, tipo votar para as coisas relativas ao prédio que mora, participar das reuniões dos filhos nas creches, na escola. Tudo isso são práticas políticas cotidianas. É interessante isso, porque a ausência de uma organização política que não precisa ser formal e que poderia acontecer na população, na sociedade civil, essa ausência abre espaço para uma organização que não é necessariamente política ou não é estritamente política, mas que é também ética, religiosa, de vida. É algo que faz de um sujeito não se ver como parte da esfera política, mas faz ele se ver como aquele que detém uma verdade que ninguém resolveu prestar atenção. E que ainda por cima estão sendo enganados. Não tem acesso a fontes confiáveis de informação o tempo inteiro. E esse cara começa de maneira verborrágica a falar 38 bilhões, 47 bilhões que foram pra China e os 78 mil. Aonde? Aonde você vê? Não tem como discutir com bolsonarista, gente. Aí eu diria, porque eles põem fatos? Não, põem informações uma atrás da outra. Se você tentar contra-argumentar, a pessoa vai ficando agressiva e vai te jogando mais informações. E ali naquele momento, até você pegar o teu celular e colocar a primeira informação que esse cara te jogou. A verificação
Putz, aí você já perdeu o prumo da conversa. Então, como é que você vira pra essa pessoa e fala assim, pô, você leu a reportagem do Folha? Folha comunista! Folha comunista? Tava dormindo esse tempo todo? Não tem como. Aqui ela relata uma outra força da conspiração. A conspiração nunca é ingênua, ela sempre tem, junto consigo, diversos, com muitas aspas, estudos, estatísticas, gráficos, maneiras lógicas de se explicar. Ela cria, de fato, uma cama de gato para um sujeito não só mergulhar na conspiração, como fazer parte dela. E aí, uma conversa que seria do tipo, cara, você tem certeza do que você tá falando? Se transforma numa conversa sobre, você tem certeza que a sua identidade faz sentido? Deixa de ser um papo sobre algo e vira um papo sobre a pessoa. Afinal de contas, é a conspiração que faz com que, em muitos casos, a pessoa seja agente no mundo. A identidade acaba ficando diretamente ligada à própria conspiração. E a gente poderia dizer que o inverso também é verdadeiro, né? Para poder construir uma identidade coletiva minimamente artificial e que possa fomentar votos para a presidência, por exemplo, votos para a prefeitura, votos para o deputado e por aí vai, é necessário criar toda uma cama de fake news, de informações falsas ou de informações muito questionáveis e gerar uma identidade que não vai ser só a identidade de uma pessoa que acredita no político, mas que vai ser a identidade de uma pessoa que precisa viver, que gosta de viver, que se sente mais poderoso ao viver, compreendendo as verdades do mundo, aquelas que são ocultas pelas forças maiores, pelo governo mundial e etc, etc. Perceba que isso foge muito de uma explicação sociológica da realidade, isso foge muito de uma explicação de dinâmicas sociais que fazem com que diferentes grupos tenham mais possibilidade de exercício de poder numa sociedade num dado momento. Porque essa explicação, a explicação conspiracionista, principalmente a bolsonarista, ela não visa descrever uma dinâmica social e assim abrir chance para que as pessoas intervenham nessa realidade. O que ela visa é descrever uma realidade que é irredutível e ela já te dá aquilo que você tem que fazer. O certo e o errado estão muito claramente divididos. O sujeito que é interpelado por uma teoria da conspiração, que é interpelado, eu não digo nem por uma teoria da conspiração, mas por uma ideologia que concentra conspirações, ele está sendo interpelado para uma vida diferente, para um mundo diferente. E nesse mundo ele finalmente sabe das coisas. Vou trazer o segundo relato dela. Eu tava cansada, eu tava doente. A pessoa que é bolsonarista, ela não acredita em coisas absurdas, sabe? Mas ela não acredita, por exemplo, numa doença da mente. Acha que falta de Deus, preguiça. No momento eu vi assim, eu vou morrer. Eu nessa relação aqui eu vou morrer. Porque eu nem quero mais estar aqui. Tudo era uma briga, tudo era como se fosse uma competição. E eu só queria fazer uma refeição, descansar, tomar um banho, deitar. Só queria que meus filhos não fossem homofóbicos. Eu só queria que meus filhos não fossem racistas, que respeitassem mulher, respeitassem a minha autoridade, essa autoridade da professora. Eu não queria muita coisa. Aí você imagina, né, uma criação em que a mãe chega e fala assim, então filho, ó, ser racista é um negócio errado, né? Falar tal e tal coisa, tal apelido, não é um negócio muito certo. E então aparece o marido pra dizer, é muito mimimi na nossa sociedade, desautorizando a mãe, retirando a autoridade dela e ainda criando um cenário de normalizar certos preconceitos que hoje já não cabem mais, não dá pra ser tolerado. Mas o bolsonarismo, ele tira todo o senso crítico do indivíduo. Eu não tô falando que essa pessoa era uma pessoa ruim, porque não é. E o bolsonarismo, ele extraiu tudo dessa pessoa. Só sobrou a ideologia. E a pessoa se agarra tanto a ela que ela já não se importa mais de perder a família, que ela já não se importa mais de perder a esposa, que ela já não se importa mais de perder o convívio com os filhos, que ela já não se importa mais de perder a estabilidade. Ela só quer se agarrar naquele conceito. Então vocês acham realmente que algum argumento que você utilizar com uma pessoa dessas vai fazer com que ele mude a opção de voto dele? Vou pausar de novo aqui só pra dar um pitaco sobre esse ponto que ela trouxe, né? Eu não acho que dá pra fazer alguém mudar a opção de voto, tipo assim, trocando uma ideia quando chega num nível em que a identidade da pessoa tá diretamente relacionada à conspiração, ao bolsonarismo, a algo nesse sentido. Aí eu acho que a diferença é extrema e absoluta. Você tá lidando com alguém que vê uma realidade que é muito diferente da que a gente tá vendo aqui, que é intermediada por outros valores e outros signos linguísticos. É nesse ponto que a gente compreende que a realidade social é feita de luta, de fato. Certas coisas não dá pra reduzir, não dá pra chegar num consenso. Certas coisas é de fato uma luta que tá acontecendo. Quantas vezes eu não implorei? Ouve!
me escuta, olha pra mim, eu tô doente, olha pra mim. Mas o bolsonarismo não deixa essa pessoa olhar. O bolsonarismo faz o homem olhar a mulher como ser inferior, como um ser que tem que aguentar essas demandas da maternidade, essas demandas emocionais. Tudo é uma questão, tudo é uma frescura, tudo. Não é a pessoa, é a ideologia. E já foi. No momento que a palavra engatilhar aquela pessoa, o que resta pra mim? É assim que funciona, né? Quando a gente tá no interior de um discurso, a gente não vai aprender a pensar igual o discurso. Na verdade, o que a gente vai aprender é a produzir enunciados que estejam na regularidade que esse discurso tá ali produzindo também. A consequência disso é que tudo que a gente falar vai estar relacionado a isso. No caso de um discurso bolsonarista, por exemplo, que está intermediando muitos aspectos da vida cotidiana, a tendência é que até a esposa grávida seja vista como parte dessa ficção bolsonarista. E eu não duvido nada que, de repente, o marido possa ter de fato desconfiado que é tudo frescura, essa coisa de maternidade, que mulher tem que aguentar mesmo, esse é o papel feminino, porque a minha avó aguentou, minha mãe aguentou, e são mulheres tradicionais, etc, etc, etc. E o lance não é que não é a pessoa, é a ideologia, é que todos nós não somos a pessoa. Todos nós somos as ideologias. Aqui, eu sei que esse é um Falando Livre, que não costuma ser um vídeo em que eu trago referência ou conceito, mas vale a pena muito a gente pelo menos lembrar do Louis Althusser, que é um filósofo francês. Louis Althusser vai dizer que a gente não está lidando diretamente com indivíduos só. A gente está lidando com indivíduos que foram interpelados por alguma formação ideológica e, ao serem interpelados, chamados, eles se transformam em sujeitos. Existe uma diferença do conceito de indivíduo, que aqui é quase como se a gente estivesse falando sobre uma unidade humana, e o conceito de sujeito, onde já há a identificação ou contra-identificação com as ideologias e que é o aspecto propriamente social da vida humana. Não existem indivíduos soltos. Todo indivíduo está sendo a todo momento interpelado por diferentes ideologias para ser alguém em sociedade. O que significa que o bolsonarista não é uma vítima do bolsonarismo. O bolsonarista é bolsonarista. Ele está sendo atravessado pelo bolsonarismo. Não tem como ser algo sem a existência de uma ideologia. E a ideologia, nesse sentido, é muito mais do que uma ideologia política. Ideologia é como se a gente estivesse falando sobre algo que está intermediando nossa relação com as nossas condições materiais de vida. Na medida em que não tem como tocar essas condições de um jeito puro. Nós somos sujeitos ideológicos. E é justamente essa camada ideológica que faz com que a gente seja o sujeito social que a gente é, e não só animal. É essa camada ideológica que faz com que a gente seja propriamente sujeito, e não só unidade humana. O que significa dizer que talvez o bolsonarismo não roube as consciências, mas as transforme. Reconstruir a minha vida, meus filhos, me recuperar emocionalmente, se é que um dia eu ainda vou conseguir isso, não sei se vou, isso vai existir pra sempre. O movimento, ele vai existir pra sempre. Ah, mas então a gente vai sempre ter que estar fazendo essa ginástica. Ah, quando que a gente não teve que fazer essa ginástica, gente? Agora a coisa tá mais latente, né? Rede social a gente enxerga mais as coisas, mas quando que a gente não teve que fazer essa ginástica? Quando que foi seguro ser mulher nesse país? Quando que foi seguro ser uma pessoa negra nesse país? Quando que foi seguro ser um homossexual nesse país? Quando que foi seguro ser uma pessoa trans nesse país? Com muito esforço pra ganhar um pouquinho, com muito esforço pra ganhar um pouquinho, com muito esforço. E sabe, um dia, né, a tal da primavera, até lá é muita luta, é esforço. E, jovens, enquanto a verdade amarra o cadastro dos sapatos, a mentira já deu 3 voltas ao mundo. Tá bom? É interessante porque quando esse tipo de assunto aparece, ele sempre dá um gancho pra gente pensar primeiro sobre como os brasileiros são introduzidos dentro de uma estrutura educacional de educação básica, de educação superior, por aí vai, de como muitas vezes são expulsos dessa estrutura tradicional de educação, são expelidos, e sobre como a vida cotidiana, muito despolitizada, ou seja, uma vida cotidiana em que não há um grande reconhecimento de que a nossa prática cotidiana é política, como ela abre espaço para soluções que muitas vezes vão englobar
englobar uma parte ética, religiosa, moral, além de política, também econômica, explicações globais que geralmente envolve partir do princípio de que alguém está escondendo algo da gente. E de que, numa explicação simplória, que é meramente revelar um segredo, todo conhecimento relevante estaria aí. Se eu revelo o segredo, tudo que é relevante está aqui. Tudo que é necessário de se saber. O resto vira enrolação. Tudo bem, minha gente? Eu achei interessante esse relato, eu achei que deu gancho pra gente falar de muita coisa aqui hoje. Fique à vontade para deixar seus comentários, me dá a sua opinião, né? Você teria um matrimônio com um bolsonarista? Fica à vontade para deixar nos comentários. Teria um matrimônio com um comunista? Fica à vontade para deixar nos comentários também. Compartilhe esse vídeo, deixa um like, se inscreve no Colunas Tortas e um grande abraço para você.